agora iremos passar para a mensagem que o Senhor trouxe ao coração do pastor André Chalite. Eu queria convidá-lo aqui. Queria que vocês recebessem o pastor André com muito carinho, que Deus possa estar abençoando a vida dele. Queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida do nosso irmão. As pessoas dizem, pastor, que quanto mais a pessoa é importante, menos precisa fazer a apresentação. Brincadeira, a gente se conhece há pouco tempo. O pastor André Chalite, ele é agora membro da Igreja Atitude, da Igreja Batista Atitude. Ele trabalha agora, serve lá na sede por um tempo. Ele tem o chamado para Portugal, para estar pastoreando a nossa próxima igreja lá na Europa, que será na cidade de Porto. O pastor André está indo com a sua família para lá. Quando vai ser mais ou menos? A partir de fevereiro ele vai estar lá, abrindo mais uma igreja do Senhor, a Igreja Atitude, agora lá na cidade do Porto. A gente já tem um trabalho lá, nós temos já 2 células fortes lá no Porto, e o pastor André está vindo para a nossa igreja, e está treinando, aprendendo um pouco mais sobre a nossa visão de igreja. Ele é um servo do Senhor, e como ele estava aqui, a convite de uma outra igreja, aqui em Brasília, aquele lema, vou falar que saudade à toa, mas você não está à toa. E claro, com certeza, pastor André, vem pregar aqui na nossa igreja, para que a gente possa estar aqui ouvindo a mensagem do Senhor através dele. Ele não gosta de falar, irmão, por isso que eu vou até adiantar aqui. Ele é escritor, e ele está agora divulgando esse trabalho lindo. Eu já comecei a ler, eu ganhei, quando nós estivemos lá no Rio de Janeiro, no Retiro dos Pastores, a verdadeira batalha espiritual. Ele vai falar um pouco sobre isso hoje aqui. E esse livro está ali fora, se você, ao final, quiser adquirir, tá bom? Abençoar também o ministério do pastor André. Eu queria te convidar agora a estender as suas mãos para cá, e a gente vai fazer esta oração. Pai, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Que o Senhor venha, Deus, continuar a derramar da sua unção sobre este lugar. E agora, especialmente, pela vida do pastor André. Use a vida dele poderosamente, Senhor. Que ele possa falar aquilo que o Senhor já colocaste em seu coração. Pai, eu te peço também pela Micileia, que estará aqui na responsabilidade de fazer aqui a interpretação de sinais, de libras, para os nossos irmãos surdos. Use a vida dela também poderosamente. Fique conosco, Senhor. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Que honra estar com vocês aqui nessa manhã, nessa cidade tão extraordinária que é Brasília. Eu sou natural daqui de Brasília, conheço bem essa cidade. Meu pai trabalhou na construção aqui da cidade. E ele entregou a vida a Jesus na primeira igreja evangélica que foi plantada aqui em Brasília na década de 60, uma igreja batista, na época era o pastor Elias Brito. Meu pai entregou a vida para Jesus, de lá para cá, vem honrando ao Senhor com sua vida e louva a Deus pelo privilégio de estar aqui de volta nessa cidade amada. Ainda mais nesta manhã, nessa igreja tão linda, tão apaixonante, minha família também, e pastor Claudio, sua esposa, sua família, muito obrigado pela oportunidade. É muito bom ser parte dessa família, é muito bom servir a Deus ao lado de uma igreja tão amada e tão especial como vocês. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nessa manhã eu quero pensar com vocês. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador, eu gosto de conversar, gosto de pensar sobre o que está escrito. E escrever esse livro foi um desafio, porque talvez você que entregou sua vida a Jesus nos últimos 20 ou 30 anos, certamente você, quando ouviu falar sobre batalha espiritual, provavelmente você foi influenciada ou influenciado por doutrinas geradas pelo movimento da batalha espiritual. Mas, estranhamente, ao longo dos anos, ao longo das
dos séculos, muitos movimentos surgiram na história da igreja, e muitos desses houveram movimentos relevantes, transformadores, importantes na história da igreja, mas também houveram movimentos que, de certo modo, foram prejudiciais, que afastaram a igreja da essência bíblica, da verdade bíblica. E nessa manhã, nós sabemos que estamos numa intensa batalha espiritual. Nós, como igreja, temos nos posicionado em favor da nossa nação, mas a igreja nos traz uma informação muito importante sobre a transformação que queremos para o nosso país, para as nossas cidades, para a nossa família. Então, nessa manhã, eu quero pensar com vocês um pouco sobre isso. Se você puder abrir, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 4 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dos versículos 4 a 8. Vamos pensar um pouco sobre essa palavra, sobre algumas verdades. O texto diz: Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram dispersos porque houve ali um período de perseguição. Houve um movimento de perseguição em relação à igreja, e eles começaram a se dispersar, a se expandir. Versículo 5. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, houve um grande avivamento em Samaria. A maior autoridade no mundo hoje sobre avivamento é um pastor norte-americano chamado Richard Owen Roberts. Ele tem na sua biblioteca particular mais de 9.000 títulos de livros e artigos que falam só sobre avivamento. Estudando avivamento por mais de 6 décadas, Richard Owen Roberts chegou a uma simples conclusão: que avivamento nada mais é do que um mover extraordinário de Deus se manifestando através de pessoas comuns. Quantos nessa manhã são comuns aqui? Você é comum como eu? Então você tem o perfil necessário para que Deus faça uma obra extraordinária, para que Deus faça um avivamento no nosso Brasil, na nossa Brasília, um avivamento entre os nossos lares, para a glória de Deus. Vamos orar? Costumo dizer que orar nunca é demais. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Queremos Te ouvir, Senhor. Ensina-nos nessa manhã. Enriqueça as nossas vidas com a Tua verdade, no nome de Jesus. E que somente a Tua verdade possa, Senhor, fluir neste ambiente, fluir nesse lugar. Não os meus pensamentos, não aquilo que eu acho, mas a Tua palavra, e somente ela, venha fluir nesta noite, nesta manhã, para a nossa edificação e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Queridos, 3 grandes eventos marcaram a história da humanidade. Foi certamente os eventos mais importantes, os eventos mais fundamentais na história da vida cristã. O primeiro deles foi a morte de Jesus. Este foi o maior evento da história da humanidade. O maior evento de toda a criação. Por que este foi o maior evento da história da humanidade? Porque você conhece a história, a Bíblia diz que Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Se todos nós, se o homem pecador foi destituído
da glória de Deus, significa que ele foi instituído para a glória. Ou seja, o propósito da criação do homem era viver na glória de Deus, era viver a plenitude da presença do Criador. O Criador criou, gerou a sua criatura com o objetivo de que a sua criatura vivesse um relacionamento sólido, vivo e ativo com Ele. Mas o homem falhou, nós falhamos com Deus, nós pecamos. E a Bíblia diz que o pecado é que fez separação entre Deus e o homem. O pecado criou um muro e nos separou, nos distanciou do nosso Criador. A humanidade perdeu o relacionamento com o Pai. O pecado foi o vírus mais destrutivo da história humana, porque nos afastou do Criador. O pecado fez com que nós perdêssemos o propósito da nossa existência. O pecado fez com que nós vivêssemos uma realidade, na realidade enganosa do pecado. O pecado foi o maior problema da história humana. Mas aquele que foi ofendido, Deus, Ele mesmo sendo o ofendido, decidiu prover a nós, os seus ofensores, a redenção e o perdão. E como Ele fez isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo, o cosmos, a criação. A palavra mundo ali no grego é cosmos. Cosmos é literalmente todas as coisas criadas, tudo que Ele criou. Com o pecado, irmãos, toda a criação entrou num processo de degeneração. Quem é do ramo da física, quem entende sobre a segunda lei da termodinâmica, a gente pode definir que a segunda lei da termodinâmica é quando algo é desconectado da sua fonte, ela começa a perder a sua energia. Quando nós deixamos um smartphone conectado na tomada, enquanto ele está conectado na tomada, ele não perde a sua energia. Mas quando ele é retirado da tomada, entra em vigência ali a segunda lei da termodinâmica, ou seja, ele começa a perder a sua energia, ele começa a perder força. Foi isso que aconteceu com a criação. O pecado nos desconectou de Deus e nós começamos a perder força. Nós começamos a entrar num processo de degeneração espiritual, física e moral. Quando nós falamos do cosmos, nós falamos de que toda a criação de Deus, toda a natureza, tudo que é visível, entrou em colapso. A humanidade entrou em colapso. Os princípios éticos e morais entraram em colapso. Hoje nós temos visto governos aprovarem a iniquidade. Nós temos lutado hoje como igreja para que o nosso governo não apoie, não aprove iniquidades. Então, Deus amou a sua criação, o seu cosmos, de tal maneira que Ele desejou resolver a situação. O que Ele fez? Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito de Cristo era restaurar esse cosmos, tanto que lá em Apocalipse, nós vamos ver que vai haver um novo céu, uma nova terra, os nossos corpos serão glorificados e nós viveremos com Ele eternamente. Jesus, Ele veio resolver o problema do pecado. Ele veio destruir o muro que nos separa de Deus. Por isso este é o grande evento da história da humanidade. Porque em Cristo hoje, amados, eu e você, nós podemos ter um relacionamento com Deus. A morte de Cristo fez com que a barreira que nos separava de Deus fosse quebrada. E hoje eu e você podemos olhar para Deus e mais do que isso, podemos chamá-lo de Pai. Uau! Podemos chamá-lo de Pai. Foi isso que aconteceu ali na cruz do Calvário.
Ao contrário dos filmes, eu creio nisso, ao contrário daqueles filmes que normalmente passam na televisão nos períodos de Páscoa, nós vemos ali na cruz um Jesus desanimado ali nos filmes, né? Um Jesus triste, um Jesus ali sofredor, um pobre Jesus. Mas eu não acredito que naquele momento ali, quando Jesus disse Tetelestai, eu não acredito que ele falou ali como nos filmes mostram. Eu acredito que Jesus pegou ali seu último fôlego, seu último ar. Eu acredito que Jesus encheu ali os seus pulmões. E diferente dos filmes, o leão da tribo de Judá bradou ali na cruz. Eu não acredito que, como mostra nos filmes, ele disse, está consumado. Eu não acredito nisso. Porque ali foi a maior vitória da história humana. Jesus, na verdade, como eu disse, eu acredito que ele pegou seu último fôlego e deu um grito, Tetelestai! Está consumado! Eu acredito que ele abriu um sorriso imenso, porque ali, meus irmãos, o pecado perdeu a sua força. Ali, irmãos, ele se fez maldito em nosso lugar. Ali, ambientes de morte se tornaram ambientes de vida. O Calvário era o Morro das Caveiras. A palavra Calvário se referia àquela montanha, aquele morro destinado à morte. Foi naquele lugar destinado à morte que o sangue de Cristo trouxe vida para toda a humanidade. Meus irmãos, aquele foi o grande triunfo. Este foi o grande acontecimento. O pecado perdeu a sua força. Hoje eu e você podemos ter a certeza que nós somos livres do domínio do pecado. Nós não devemos nada para o pecado. Nós somos um grupo de pessoas santas que viveremos com Ele para todo sempre. Por isso, este foi o grande evento da história da humanidade. O maior problema do homem, o próprio Jesus já resolveu. O segundo grande evento da história humana aconteceu exatamente 3 dias depois. Foi a ressurreição de Jesus. Este foi o segundo grande evento da história humana. Por quê? Porque enquanto o primeiro, que foi a morte de Cristo, nos garantiu vida eterna, o segundo foi o selo que nos garantiu vida eterna. O primeiro evento, na verdade, perdoou os nossos pecados, quebrou os muros que nos separavam de Deus. O segundo evento da história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus Cristo, foi o selo que nos garantiu vida e vida eterna. Hoje, eu e você podemos ter a certeza de que tudo vai passar, mas nós teremos um lar. Tudo vai passar, mas vai chegar um momento que nós viveremos com Ele para todo sempre. A Bíblia diz que nós o veremos e seremos como Ele. Nós habitaremos naquele lugar que não haverá mais choro, nem prantos, nem dor. As ruas da Nova Jerusalém serão ruas de ouro e de cristais. Não vai nem precisar mais desse sol, porque o que vai brilhar nos nossos rostos vai ser a glória do Criador. Essa vai ser a grande bênção da vida eterna. Não serão as ruas de ouro e de cristal. Não vai ser o fato de que lá não vai haver choro, nem pranto, nem dor. Mas a grande bênção do céu é que viveremos plenamente com Deus e da sua presença nunca mais sairemos. Foi isso que Jesus conquistou para nós, ressuscitando. Nós viveremos eternamente. Lembra daquela velha canção? Porque Ele vive, posso crer
que você está cantando. Temor, não há o que temer porque Ele está vivo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uau! Nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Nós temos esperança nesta nação, porque Ele vive. Mas o terceiro grande evento da história da humanidade ocorreu num grande dia, numa grande festa em Jerusalém, festa da colheita, que acontecia no 50º dia. Era o Pentecostes. Por que esse dia foi importante? Porque neste dia, entenda uma coisa, existem duas realidades, nós sabemos disso. A realidade física e a realidade espiritual. No dia de Pentecostes, essas duas realidades se fundiram. No dia de Pentecostes, as duas realidades se tornaram uma só. Naquele dia, repare que no Antigo Testamento, Deus falava com o seu povo, como falou com Moisés, como falou com Josué, como falou com Elias, como falou com Abraão. Deus falava de cima para baixo, se ouvia a voz de Deus. Houve um período de silêncio, 420 anos. Depois, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. E ali já não era simplesmente Deus falando de cima para baixo, mas era o próprio Deus entre nós, caminhando no nosso meio. Mas o objetivo de Deus sempre foi ter um relacionamento cada vez mais próximo, cada vez mais profundo. E aí, com a descida do Espírito Santo, não era mais Deus falando de cima para baixo, não era nem Deus mais andando entre nós, mas naquele dia significou que o próprio Deus estaria em nós. O dia de Pentecostes foi o dia da grande convergência das realidades físicas e espirituais. Naquele momento, Deus compartilhou conosco, com a sua igreja, uma porção dele próprio. Então, eu tenho Deus em mim. Você tem Deus em você. E isso que significou a descida do Espírito Santo, é que hoje nós temos o próprio Deus habitando em nós. Nunca vou esquecer uma frase dita pelo Dr. Samuel Doctorian. Ele disse que você com Deus, um homem só com Deus, já é a maioria. Foi isso que nós vemos nas histórias dos avivamentos. É isso que nós vimos nas histórias da Reforma. 1989, no dia 25 de dezembro de 1989, na praça da cidade de Timisoara, na Romênia, um grupo de 200 mil ateus se reuniram nesta praça de Timisoara para protestar contra o governo truculento do ditador Ceausescu. No meio daquela multidão, havia um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. Ele entrou no meio daquela multidão, um pastor simples, um pastor batista, pastor de uma igreja local, que dias antes havia levado um tiro, porque o governo romeno queria fechar as igrejas evangélicas. Os evangélicos fizeram ali uma corrente abraçando a igreja, para que ela não fosse derrubada. E os soldados romenos atiraram, e um desses tiros
acertou o pastor Toderick. Dias depois, esse homem estava numa praça, na praça de Timisoara, no meio daquela multidão de ateus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começou a falar para o povo: vocês não precisam se desanimar, porque existe um Deus que pode mudar a história da Romênia. Vocês não precisam se desanimar, porque existe um Deus que pode mudar a economia da Romênia. Vocês não precisam se desanimar, porque existe um Deus. E ele começou a gritar no meio daquela multidão: exista tu nel céu, existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. E aí, irmãos, aquele grito começou a tomar conta das pessoas ali, primeiro as pessoas mais próximas do Toderick, e aquele grupo foi crescendo, de repente, irmãos, de um modo somente uma ação soberana de Deus, esses moveres extraordinários de Deus. Imagine, 200.000 pessoas gritando em uma só voz: existe um Deus, existe um Deus. A TV estatal romena, que estava fazendo a cobertura jornalística daquele evento, daquela mobilização, filmou o grito daquela multidão. Em poucos minutos, em praticamente todos os lares da Romênia, nas ruas, nas casas, as famílias assistindo pela televisão se uniam àquele grito e começavam a bradar em suas casas: existe um Deus, existe um Deus. Nas ruas as pessoas começaram a gritar: existe um Deus. E naquele mesmo dia o governo truculento do ditador Ceausescu veio abaixo. A missão Portas Abertas enviou naquela semana mais de 1 milhão de Bíblias, e a igreja na Romênia começou a crescer. Porque o próprio Deus passou a agir na vida daquelas pessoas, daquele homem, daquele humilde e simples pastor. O Espírito Santo significa o próprio Deus em nós. Deixa eu tentar explicar para você, tentar dimensionar para você o que eu estou te dizendo. Tenta pensar comigo. Nós moramos num mundo extremamente grande, esse planeta é muito grande. Nós estamos falando de um planeta que tem mais ou menos 8.500 línguas faladas no mundo. São uma diversidade, existe uma diversidade impressionante, cultural. São quase 8 bilhões de habitantes. A taxonomia mostra que existe mais ou menos 1.200.000 espécimes de animais no mundo. Quantas espécies você conhece? Imagina, 1.200.000 espécimes catalogados. Então nós estamos falando de um mundo extremamente grande. Quem vem do Rio de Janeiro e passou por aquelas praias, você tenta encontrar o final da praia e você não consegue encontrar o fim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma terra extremamente grande. Mas existe um sol que nos acorda todas as manhãs. Este sol que nos acorda todos os dias, ele é mais ou menos 1.500 vezes maior do que o nosso planeta Terra. Faz assim, uau! Você consegue imaginar? Deixa eu tentar explicar para você. Ocorrem explosões no Sol que o equivale a 40.000 bombas nucleares explodindo de uma só vez. Então, são explosões que ocorrem a cada segundo no Sol, o equivalente a 40.000 bombas nucleares explodindo de uma só vez. Ou seja, em um segundo, o Sol produz mais energia do que toda a Terra em 6.000 anos. Então, nós estamos falando de algo extremamente grande. Mas nós estamos falando de um Sol que dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais ou menos 400 bilhões de sóis, muito maiores do que esse Sol que nos acorda todas as manhãs. Faz de novo. Uau! 400 bilhões de sóis, maiores do que esse Sol que nos acorda todas as manhãs. Mas tudo isso numa única galáxia, a Via Láctea.
Mas você lembra do telescópio Hubble? Eu vou te dar uma informação antiga. O Hubble se tornou um instrumento obsoleto. Já tem instrumentos mais avançados hoje que captam imagens do universo. Mas o Hubble, ele era capaz de captar imagens de até 4 bilhões de anos-luz. Nesse período, nesse espaço de 4 bilhões de anos-luz, apontado para todas as direções, a NASA chamava isso de universo visível, aonde as lentes do telescópio Hubble era capaz de alcançar, esse espaço era chamado de universo visível. Só nesse espaço, onde o universo poderia ser alcançado pela lente do Hubble, as informações que a NASA trouxe através desse telescópio é que existia pelo menos 2 bilhões de galáxias. Volto a te dizer, essa é uma informação antiga. Já existem telescópios mais potentes do que o Hubble hoje. Mas estou te trazendo uma informação antiga, do Hubble. Existem, dentro desse universo visível, que o Hubble foi capaz de captar, havia 2 bilhões de galáxias. Eu vou tentar te explicar o que significa isso. Se você pegar um punhado de areia e tentar contar quantos grãos de areia tem ali, você não vai conseguir contar. Porque é muita areia. Sim ou não? 2 bilhões de galáxias no universo visível significa que existem dentro desse espaço visível 12 vezes mais planetas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos deste mundo. Faz de novo. Uau! Lembrando que isso é uma informação antiga. Deixa eu te falar uma coisa. O que isso tem a ver com a mensagem? É que Isaías vai dizer que o meu Deus e o teu Deus sustenta tudo isso na palma de suas mãos. Ele conhece todas as estrelas do universo visível e do universo que os telescópios não conseguem alcançar. Ele deu nome uma a uma, e Ele sustenta tudo isso na palma de sua mão. É este Deus que habita em você, por meio do Espírito Santo. Você perdeu a oportunidade de ter dado um glória a Deus aí, irmãos. É este Deus que habita em você, por meio do Espírito Santo. É esse Deus que decidiu fazer morada em tua vida. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O texto fala que um homem cheio do Espírito Santo, Filipe, houve aquele momento de perseguição à igreja em Jerusalém. Estevão havia sido morto, os cristãos começaram a ser perseguidos. No capítulo 4, Pedro e João foi perseguido porque começou a ensinar sobre Jesus e multidões entregavam sua vida a Cristo. Houve uma grande perseguição, e é importante nós entendermos que tudo que Deus faz é perfeito. Deus utiliza cenários complexos para promover o nosso crescimento e o avanço da igreja. Quando eu leio as Escrituras e penso em algumas afirmações do apóstolo Paulo, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos 16 a 18. Nesse texto, Paulo vai dizer assim: não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atendendo nós às coisas que se vê, mas às coisas que não se vê, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Eu imagino o pensamento de Paulo em Romanos capítulo 5, quando ele disse assim: nos alegramos nas próprias tribulações. Quem pode se alegrar nas tribulações? Paulo explica: sabendo que as tribulações produzem perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança. Salmo 119, versículo 71, um dos textos mais extraordinários da Bíblia. O salmista disse assim: foi bom eu ter passado pela aflição,
pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Esse momento de perseguição que a igreja sofreu em Jerusalém fez com que a igreja crescesse, se expandisse, e oportunidades de pregar o Evangelho para grupos que ainda não ouviam falar sobre Jesus surgiu em meio a esta situação de crise. Filipe desceu a Samaria, e Filipe era uma pessoa de uma única palavra, de uma única mensagem. A sua mensagem era Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo revelam a verdade do Evangelho. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que revelam a glória de Cristo. São pessoas que se preocupam em alcançar o perdido. A maior evidência do enchimento do Espírito Santo não são os dons, não é falar em línguas. Essa não é a maior evidência do Espírito. Atos 1:8, nós conhecemos esse texto de cor. Recebereis o poder. Dunamis. É o texto grego ali. O que é um dunamis? Dunamis, numa definição muito prática, a palavra dinamite veio dessa expressão dunamis. Se jogássemos um dinamite aqui na igreja, o que iria acontecer? Todo esse cenário que você está vendo aqui, ele seria mudado, ele seria transformado. Sim ou não? Dunamis é esse poder constante que promove mudanças. Ele muda cenários. Então, o que Jesus estava dizendo ali, quando vocês receberem este dunamis, este poder, todo o cenário da tua vida vai ser transformado. E esse poder vai transformar primeiro você, para depois transformar aquilo que está fora de você. Por quê? O texto continua: recebereis esse dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A expressão grega para testemunha, na verdade, a palavra que Cristo utilizou ali, a expressão que Cristo utilizou ali, foi mártir, ou mártire. O que Jesus disse ali é o seguinte: vocês receberão dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão meus mártires. O que é o mártire? O mártire é alguém disposto a morrer por uma causa. Que causa era essa? A causa de Cristo. E sereis meus mártires. E vocês vão testemunhar desde Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que eu estou te dizendo tudo isso? O que é que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo. Batalha espiritual não tem a ver com demônios. Batalha espiritual tem a ver com a missão que nós recebemos como igreja. O profeta Isaías vai dizer que ainda que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre ti resplandece a luz da glória do Senhor. O mundo está doente, o mundo está enfermo, o mundo jaz no maligno, mas eu e você temos o poder de Deus, nós temos o remédio que o mundo precisa. É fato que Satanás e seus demônios têm influenciado a mídia, têm influenciado a economia, têm influenciado a educação, têm influenciado em conceito familiar, têm influenciado no entretenimento. É fato que com o passar dos anos, nós temos visto Satanás Satanás e seus demônios agirem nas mais diversas áreas da sociedade, de uma forma cada vez mais visível. Isso é fato. Mas eu e você, nós temos aquilo que desarma Satanás e seus demônios. E mais do que isso, nós temos a presença de Deus, nós temos Deus agindo em nós.
Nós não precisamos saber o que Satanás está fazendo. Nós não precisamos parar para ficar remoendo o seu trabalho e toda a sua perversidade nesse mundo. Nós temos que nos posicionar diante da verdade do Evangelho e vivemos este poder, vivemos a plenitude daquilo que está em nós. Tem uma coisa que Satanás teme neste mundo. Ele não teme as nossas experiências. Ele não teme a sua formação acadêmica. Ele não teme a sua condição social. Ele não teme a tua intelectualidade. A única coisa que traz arrepios em Satanás e seus demônios é a igreja que prega a verdade pura e simples do Evangelho. Que foi o que aconteceu ali em Samaria. Filipe era o homem de uma única mensagem: Jesus. A Bíblia fala que aquela comunidade, os samaritanos, paravam para ouvir. Eles ouviam e viam os sinais que eram realizados através de Filipe. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o texto diz que os espíritos imundos saíam gritando em alta voz. A mensagem pura e simples do Evangelho é o que gera desespero para Satanás. O que neutraliza a obra maligna é a verdade do Evangelho. E nada mais. Batalha espiritual está relacionada à verdade que nós carregamos. É na verdade uma luta da verdade do Evangelho contra a mentira do diabo. As pessoas estão aprisionadas na mentira. As pessoas acreditam que dinheiro é a solução. As pessoas colocam a sua expectativa em realidades erradas. Esse tema de batalha espiritual é muito amplo. A principal arma do diabo é a mentira. E nesse séculos, ao longo da existência da igreja, Satanás implantou várias mentiras dentro da igreja. Naquele evento que aconteceu em 1964, em Lausanne, na Suíça, quando Billy Graham, Ralph Winter, John Stott, vários teólogos reuniram cerca de 2.700 líderes de todo o mundo. Naquele famoso congresso de evangelização mundial em Lausanne, eles firmaram ali um documento, e nesse documento de Lausanne, nesse pacto de Lausanne, uma das cláusulas era o seguinte: Billy Graham declarando que nós estamos em guerra, e não apenas com inimigos externos, mas sobretudo com armadilhas e inimigos internos, ou seja, aqueles inimigos e armadilhas que estão na igreja, que foram criadas que existem na igreja, através dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Uma das doutrinas que mais paralisou a igreja, do que a colocou em movimento, foi a doutrina gerada pelo movimento da batalha espiritual. E muitos ficaram temerosos. Se eu fazer a obra de Deus, eu vou ser retalhado. Muitos deixaram de fazer a obra de Deus com medo de maldição. Muitos crentes, irmãos, vivem um jugo de maldição. Maldição hereditária. O que eu estou passando hoje foi por causa do meu avô e por causa do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A Bíblia deixa claro em Gálatas que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Está escrito que aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem é nova criatura aqui? Também está escrito que a palavra nenhuma no grego é oudeis, é uma situação completa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É claro que numa igreja, numa congregação, numa igreja local,
Existem aqueles que são igreja e existem aqueles que somente estão na igreja. Ser é diferente de estar. Os que são igreja vivem toda essa plenitude que Cristo conquistou. Mas os que estão, dizimam, ofertam, cantam, frequentam, mas só estão, não são. Essas pessoas vivem esse jugo, porque não caminham na verdade. O tema é muito amplo, mas eu preciso finalizar te explicando o seguinte. O texto diz, versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Você quer provar das alegrias que vem do Senhor, uma paz que excede todo o nosso entendimento? Você quer provar da paz que nós não podemos explicar, está além da nossa compreensão? Nós precisamos entender que tudo o que precisamos, a esperança do Brasil, está na igreja, pelo poder que a move. A esperança do Brasil está no Espírito que age em você. A esperança da nossa nação está na igreja, que entende que ela carrega o próprio Deus com ela. Amado irmão, no momento de desafio, no momento de luta, lembre-se, você carrega Deus em você. E este Deus não tem adversários. Muitas doutrinas do movimento da batalha espiritual ensinam que existe uma dualidade. Deus e o diabo estão em pé de guerra. Não, Deus não tem adversário. Eu acredito numa frase que Lutero disse há mais de 500 anos, que Satanás é apenas um cachorro na coleira de Deus. E ele só vai aonde Deus permitir que ele vá. Só faz o que Deus manda fazer. Nada foge do controle do nosso Deus. Ele é único, Ele é soberano. Tudo que Jesus faz é perfeito. E toda e qualquer situação complexa é, na verdade, Ele revelando a sua glória. Lembra do que aconteceu em Patmos? Naquela ilha isolada, terreno árido. João foi mandado para lá, sozinho, aprisionado, exilado. Quando pensaram que ele ficaria ali sozinho, triste, abandonado, como um pobre prisioneiro. Na verdade, ele estava fazendo daquele lugar o seu momento a sós com Deus. Foi quando ele trouxe toda aquela revelação do céu. Observe os tempos que nós estamos vivendo. E acredite, Deus permanece no controle. Essa é a certeza que eu e você temos. Deus está no controle. Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle de Brasília, Deus está no controle da sua família, Deus está no controle desta igreja. E como diz aquela velha canção, ninguém detém, porque esta obra é santa. A este Deus seja dado todo o poder, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Lembre-se, meus irmãos, que no final dessa jornada, a Bíblia diz que nós vencemos. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor André. É um tema muito abordado hoje. Fala-se tanto sobre batalha espiritual no livro. Quando eu tive a oportunidade, eu e a pastora estarmos ouvindo o pastor ministrando em uma outra igreja. É um tema que se fala muito, mas pouco se entende. Porque o tema da batalha espiritual não está em outro local a não ser esse aqui. Talvez estejamos falando tanto do inimigo,
tentando de alguma forma conhecer o inimigo, pesquisando, aprofundando sobre o estudo do inimigo, e estamos esquecendo de fazer o que é mais importante, que é adorar o nome do nosso Deus, Jesus Cristo. Nós temos que anunciar Jesus Cristo. Enquanto estivermos anunciando Jesus Cristo, a batalha já está vencida. A verdadeira batalha está escrito aqui neste livro. Nós já vencemos. Ela vai acontecer, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Então eu quero agradecer pela vida do pastor André, que trouxe essa palavra tão especial ao nosso coração. No momento como esse, da ceia do Senhor, nós precisamos ainda mais reconhecer que Ele vai voltar, conforme as canções que aqui entoamos. Ele vai voltar para buscar a igreja do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a participar desse banquete, o banquete da graça. Eu quero convidar os nossos irmãos que vão nos ajudar aqui, que possam vir. Pedir o pastor Tiago para auxiliar aqui, já distribuindo para eles as bandejas. E eu quero te convidar agora a participar desse memorial, todos juntos. Quem deve participar? Quem pode participar? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que foi batizado em uma igreja evangélica, que está em plena comunhão com a sua igreja e principalmente com o Senhor. Pastor, eu ainda não estou preparado, eu ainda não me batizei. A gente vai ter ainda em dezembro o último batismo. E eu sei que se você ainda não se batizou, você vai poder participar. Pastor, eu cometi uma falha, um deslize. Eu errei com o irmão. Então eu não vou participar dessa ceia, eu vou esperar para a próxima. Não faça isso, meu irmão. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aquele que normatizou a ceia, ele disse que a gente precisa nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta é a hora de você fazer essa reflexão. Se tiver de pedir perdão, peça, mas não deixe de participar. Se você está apto a participar deste momento, eu te convido a ficar de pé. Assim que você receber os elementos, você pode sentar. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele voltaria para buscar a sua igreja. Se existe um momento onde nós precisamos estar cada vez mais unidos, é agora. Se existe um momento onde a igreja precisa estar coesa, cumprindo aquilo que Ele determinou para cada um de nós, é agora. E com esta ceia, com essa mesa, eu costumo dizer que é o banquete da graça. É o momento desta unidade do corpo de Cristo. Você precisa estar unido com o Senhor, unido em comunhão com as pessoas, falando do amor de Jesus para todos. Esta é a oportunidade que Deus nos concede para vivermos esse tempo. Nós não sabemos o que irá acontecer, como eu fiz aqui a oração. Mas a certeza que temos é que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Que a palavra pregada, a palavra anunciada hoje ao nosso coração, é viver e anunciar Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, comamos todos juntos. Aleluia. Glórias a Deus.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, e em memória dele, bebamos todos juntos. Aleluia. Aleluia. Deus, nós te damos graças, Senhor. Te somos gratos, Senhor, por este momento, Senhor, em que estamos aqui reunidos como igreja, Deus. Deus, fazendo aquilo que o Senhor deixou, Senhor, para que nós fizéssemos, Deus. Em memória de Ti, Deus, nós fazemos isso, Senhor. Deus, iremos fazer isso até, Senhor, que o Senhor volte, Deus. Mas enquanto Jesus Cristo não volta, nós iremos te adorando, nós iremos proclamando a Tua palavra, nós iremos cuidando de vida, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, fazendo discípulo de todas as nações. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, onde nós fazemos isso em memória de Ti, Senhor. E até que o Senhor volte, Senhor, então que o Senhor nos recolha para Ti, Deus, nós iremos fazer. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. O Ministério de Louvor vai estar cantando. Eu quero desejar que o Senhor venha abençoar a sua vida nessa semana. Que essa semana possa ser a melhor semana da sua vida. Que você viva os princípios da palavra. Que você busque estar diante do Senhor. Tenha o seu tempo a sós com o Senhor. Escolha um momento do dia, cada dia dessa semana. Deixa eu fazer um pedido. Jejue essa semana. Retire uma refeição. Retire o café da manhã, o almoço, o jantar, mas ore. Eu acho que é o momento mais importante da igreja no que diz respeito à intercessão e à oração. Então, o meu pedido para você é que essa semana seja essa semana de oração e de jejum. E Deus vai nos abençoar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua igreja aqui neste lugar. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão nos visitando. Muito obrigado pela vida do pastor André Chalite, do seu primo que aqui está com ele. Abençoe o seu ministério, cuide de cada detalhe da vida dele. Mas esteja com a Igreja Batista Atitude aqui em Brasília, com todos os projetos, com as células. Abençoe cada líder de célula, que essa semana as células estejam cheias de vida, da Tua presença, que possamos clamar ao Senhor o tempo inteiro, e que essa luz possa brilhar em nós, e que as pessoas possam olhar para cada um de nós, e perceber que somos diferentes, tem algo novo, tem um brilho diferente, e poderemos assim anunciar, é Jesus em nós, a esperança da glória. Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por todas as coisas, e que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Teu Espírito Santo, esteja sobre o povo da Igreja Batista Atitude em Brasília, e sobre o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Cumprimente a pessoa do seu lado. Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos umas 10 pessoas. Da cruz.